Então vamos lá, meus amigos, vamos mais um pouquinho, avançar no Estatuto do Idoso. Talvez a gente já conclui todo o Estatuto do Idoso agora já nesse módulo para você, para te deixar com aquela noção geral, para que você pegue as questões do Estatuto do Idoso, de qualquer concurso público, e vá diluindo na sua lei, no seu Estatuto do Idoso. O que a gente estava vendo no último bloco? As disposições relativas à parte penal do Estatuto do Idoso. Então a gente percorreu ali vários crimes trazidos no Código Penal, fazendo sempre aquela comparação, com o que há no Código Penal e vendo se há uma coerência ou não, quando que andou bem ou não o legislador. Esse exercício não com fins de política, para mudar a legislação, não, mas para te fazer ficar mais fácil para você lembrar na hora da prova o que está no Estatuto do Idoso, e é o que importa para você. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, o Estatuto do Idoso, além dele ter trazido alguns crimes, ele também, como nós falamos, ele mudou algumas coisas lá no Código Penal. Uma que ele fez foi lá no homicídio. O que a gente tem do homicídio? Homicídio simples, matar alguém. Reclusão, 6 a 20 anos. Beleza. Agora, se você mata alguém, mas motivado a um relevante valor social, matou, por exemplo, o estuprador que estava aterrorizando a comunidade, ou um valor moral, você matou alguém que foi lá e espancou um filho seu de 5 anos de idade, não? Ou sob domínio de violento o quê? Emoção, logo após a injusta provocação da vítima, ó, aqui entra muito aqui, sabe o quê? Violenta emoção, logo após a injusta provocação, o cara pega uma mensagem de celular, WhatsApp, amorzinho, alguém mano, vai se dar pra se ver hoje. Aquilo ali, gera uma discussão, o cara vai e mata. Alega isso aqui, não, até matou, mas violenta emoção, logo após injusta provocação. Tenta botar isso aqui pra quê? Olha a tela que acontece, ó. O juiz vai fazer o quê? Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso aqui é o chamado, vamos colocar ele aqui, homicídio privilegiado. Reduz a pena. Tá lá. Beleza, o que mais? Homicídio qualificado. Já se você matar alguém, mediante paga, tu recebeu um dinheiro, ou promessa de uma recompensa, tu matou o cara pra menina casar contigo, ou por outro motivo torpe, demonstra depravação moral sua, você matar um pai pra ficar com herança, ou por outro motivo fútil, tu mata o cara porque ele te deu um troco errado, ou usou veneno, ou tocou fogo no mendigo que tava dormindo, explosivo, matou com mata-leão aqui, asfixiando, ou você até queria matar, mas antes fez o cara sofrer, torturou primeiro, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, você saiu dando disparo para matar o cara num bar, podia pegar mais gente. Traição, pegou chamada casinha, emboscada lá, dissimulação, da falsa mostra de amizade, chama o cara para ir para um boteco, senta lá com o cara só pro outro lá saber quem que ele tem que matar. Outro recurso que torna impossível, né, ou dificulte a defesa da pessoa, matar quando o cara tá dormindo, ou matar pelas costas, Ou para assegurar a execução, ocultação e impunidade de outro crime. Você mata os seus comparsas para ficar com, com a vantagem do crime anterior. Então aqui é o chamado homicídio qualificado, que é até considerado o quê? Hediondo, tem um tratamento mais severo na progressão de regime. O cara vai progredir com 2/5 de pena, ou se for reincidente vai progredir com 3/5. Tá lá. Olha a pena aqui, bate no máximo 30 anos se o homicídio for qualificado. Então, tô só percorrendo aqui ano passando Código Penal. Só que você vai ver lá se no seu concurso que você está fazendo tem direito penal. Mas como o Estatuto do Idoso ele mexe nesses crimes, nós temos que estar falando um pouquinho disso aqui. Aí não vamos entrar em detalhes sobre homicídio privilegiado, homicídio dolo, não. Só uma visão geral para você ver onde é que entra aí o Estatuto do Idoso. Então até agora vimos do que? Homicídio simples, matar alguém. Privilegiado, reduz a pena. Qualificado, aumenta a pena base. Tem mais. Olha aqui, Olha o que trouxe a lei também lá no Código Penal, também como homicídio qualificado. Põe na telinha aí, é o feminicídio.
Agora a lei aí de 2015, ó. Não é muito antiga. Então olha só, que está continuando, ou seja, continua lá o homicídio qualificado. Então o feminicídio hoje é um homicídio qualificado. Beleza. Que é o quê? Você praticar o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ah, então se eu matar uma mulher é feminicídio? É homicídio qualificado? A lei vem e diz, olha aqui embaixo, ó, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar contra a mulher. Aí está lá na Lei Maria da Penha, que é o quê? Quando é que é violência contra a mulher da Maria da Penha? Lá, violência doméstica familiar contra a mulher. Quando tem 3 relações, ou relação íntima, marido e mulher, companheiro e companheira, namorado e namorada, ex-namorada, ex-namorada, ex-marido, ou seja, tem uma afinidade entre os dois. Se o crime acontece envolvendo essa relação, violência doméstica familiar contra a mulher. Ou às vezes não é afinidade, mas mora no mesmo teto, coabitação, pode ser até contra uma empregada doméstica, que mora ali no mesmo teto. Maria da Penha. Ou não precisa nem morar no mesmo teto, mas é parente, é uma irmã, é uma tia, é uma avó, você vai praticar crime? Entra Maria da Penha. Então, esses 3 casos aí é se envolver um homicídio nessas 3 relações. Mas só que não é só isso. Olha lá. O que mais que é feminicídio? Quando há o menosprezo, discriminação à condição de mulher. Então, se o sujeito mata alguém motivado por isso, como uma condição de menosprezo ser mulher, ou seja, está matando por quê? Porque ela é mulher, algo nesse sentido, aí também seria um feminicídio. Então tem que demonstrar isso, que o cara teve o dolo de fazer isso. Vou matar por ser mulher, pelo menosprezo pela condição de mulher. Aí seria o feminicídio. Então é muito mais fácil de ocorrer a primeira hipótese, que é você matar alguém envolvendo violência doméstica mulher contra a mulher, coabitação, parentesco ou relação íntima. Tranquilo? Beleza. Então, ok. Volta lá no feminicídio. Feminicídio é esse. E tem mais qualificador aqui. Veio com uma lei posterior um pouquinho. Ó. É aqui. Também vai ser homicídio qualificado quando você matar uma autoridade ou agente, descrito nos artigos 142, ou Forças Armadas 144, que é segurança pública, que entra PF, entra PRF, entra Polícia Civil, entra PM, são os órgãos de segurança pública. Ou integrante do sistema prisional da Força Nacional, quando estão em função ou em decorrência dela. Ou você pratica um homicídio contra o cônjuge dessa galera, contra o parente até o 3º grau. Ok? Você está matando um parente até o 3º grau do sujeito porque ele é um agente da polícia, porque ele é um agente da Força Nacional. E isso, olha lá, 12 a 30 anos. Então surgiram 2 qualificadoras. Ok? Vamos lá, avançar. Olha aí o que acontece aqui. Aí aqui já entrou um pouco do Estatuto do Idoso. Né? Ou não ele, mas relacionado ao Estatuto do Idoso. A pena do feminicídio, que a gente já sabe o que acontece, quando é violência doméstica familiar contra a mulher, quando o sujeito mata pela condição de mulher, aumenta de 1/3, olha uma causa de aumento de pena, até metade. Então 1/3 a metade. Quando? Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Contra pessoa menor de 14 ou, olha lá, maior de 60 anos. Ou com deficiência. Mas aqui é uma determinação que envolve idoso. Então, no feminicídio, se matar uma idosa, que aí nós estamos no feminicídio, o que acontece? Se for por conta de relação de coabitação, ou se pode até uma coabitação, é um asilo. O asilo ali está coabitando. Então, se o sujeito vai e mata ali, é o feminicídio e a pena pode ser aumentada até a metade. Então, aumenta bem. A pena máxima de 30 pode chegar a 45 anos. Claro que a gente não vai fixar a pena máxima, mas é uma causa de aumento de pena considerável. Tranquilo? Então aqui, né, aqui mexeu lá no Código Penal. Então se for feminicídio e a vítima tem mais de 60 anos, aumenta a pena de 1/3 até metade, ok? Ou comete o crime na presença de descendente ou de ascendente da vítima, que causa matar uma mãe na presença do filho, também vai ter esse aumento de pena. Beleza. E tem um outro sujeito aí que é o homicídio culposo. A pena, olha que interessante, até 3 anos. O que é um homicídio culposo?
Você, por exemplo, tá fazendo a manutenção da sua pistola e você, sem querer, mata alguém. Você não quis. Foi por imprudência, por negligência, por imperícia. Homicídio culposo. Qual é a pena? Máxima, até 3 anos. Até 3 anos. Não vai a júri, porque é homicídio culposo, não é doloso contra a vida. Não vai nem por rito ordinário, vai por rito sumário. Não é também rito sumaríssimo. É rito sumário. É um rito mais, vamos dizer assim, pouco célere, esse crime, de homicídio culposo. Então, se tu matar alguém culposamente, não quis matar. E nem assumiu o risco. Mas você foi imprudente na sua conduta. Até 3 anos. Beleza, então mais um homicídio aí pra gente. Só que o que ele fala aqui, olha lá, olha o aumento de pena e olha que lei que trouxe esse aumento de pena. Vamos ver o que a lei fala com relação ao homicídio culposo. No homicídio culposo, não esqueça disso aqui, porque já caí em prova perguntando homicídio doloso, não, é no homicídio culposo. A pena aumenta de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou seja, o cara era a função dele, ele ainda vai praticar a morte de alguém. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. O cara causou um acidente lá e não presta socorro à vítima, aumenta a pena até 1/3. Ou não procura diminuir as consequências do seu ato. Ou foge para evitar a prisão em flagrante, aumenta para ele a pena de 1/3. No homicídio o quê? Culposo. Olha lá. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, olha onde é que ele colocou. Quando ele está tratando lá do homicídio culposo, lá na parte final, na parte final do crime, ele coloca, sendo doloso o homicídio, ou seja, isso devia estar lá no 121 caput. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra maior de 60 anos. Então, lá escondidinho, no artigo que fala de crime culposo, se você matar culposamente um idoso, pena normal. Agora, se você dolosamente matar um idoso, causa de aumento de pena de até 1/3 e bem escondidinho aí. E você tem que fazer uma leitura atenta, que você bate o olho lá, opa, homicídio culposo. Se for, você bate o olho aqui, olha só, vamos lá na tela. Às vezes você está lendo rápido, homicídio culposo. Lendo o artigo da CREA, artigo homicídio culposo. Lá embaixo, pena maior de 60. Opa, não, mas olha aqui, sendo doloso o homicídio. Então tá escondidinho lá. Então isso aqui seria mais bem posicionado se estivesse lá no artigo 121 caput. Se a vítima for idoso, aumenta a pena de até 1/3 para ele. Tranquilo? Então, observação aí, mexeu no feminicídio e no homicídio doloso com essa causa de aumento de pena. Beleza. Se for homicídio culposo, aí voltou a falar do homicídio culposo normal. Se for homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave, a sanção penal se torna desnecessária. O pai, por exemplo, está dando uma ré no seu carro e mata um filho. Poxa, foi homicídio culposo. Mas, matou um filho. Isso, às vezes, pro cara, ele quer se matar se ele fizer uma conduta dessa. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena nesse homicídio culposo se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. O pai que faz uma coisa dessa, ele não quer que o juiz prenda, quer que o juiz mate ele. É assim, a regra, eu sou filho. Então, às vezes, o juiz vê esses crimes que acontece isso, ele pode deixar de aplicar a pena, né? Porque já o fato em si, a culpa que ele teve já foi muito grande. O ato causado lhe causou um dano muito grave. Tranquilo? Ok. Vamos para mais um crime aí que o legislador mexeu. Esse a gente já até falou dele. Podemos passar mais rápido, que é o abandono de incapaz. Pune a conduta de abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, por qualquer motivo, incapaz de dizer. Já vimos lá que se for o idoso, 1/3. Então já vimos que isso lá atrás mudou e tem uma forma específica no próprio Estatuto do Idoso, além dele ter mexido lá no abandono de incapaz, tá? Lá do Código Penal. Então isso nós já vimos, podemos passar. Disposição sobre injúria, você também já está lembrado. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, temos lá uma qualificadora, 1 a 3 anos lá no Código Penal, nós já vimos isso, ok?
Falamos sobre a injúria no Código Penal, tranquilo, aqui podemos passar. Ó, beleza, idoso com deficiência, pronto, já avançamos. Crimes contra a honra, também já falamos. Esse aqui não, vamos para ele. Esse aqui, ó, pronto. Não, já falamos, né? Esse aqui, as penas desse capítulo, já foi falado. Aquela que não aplica se for o idoso injúria, porque já é a qualificadora. Tá bom. É aqui, ó, pronto. Sequestro ou cárcere privado. Esse aqui a gente ainda não tinha visto. Tá só no Código Penal, não tá lá no Estatuto do Idoso. O que é o sequestro ou cárcere privado? O cárcere privado é quando a pessoa está num local, quer sair, e você não deixa. Isso é o chamado cárcere privado. Se você leva a vítima para um local onde ela não quer estar naquele local, aí você já chama de sequestro. Então, cárcere privado ou sequestro. Beleza. Vamos ver o que o Código Penal fala desses crimes aqui, ó. Né? Ó, botei ele aqui, ó. Olha lá. Sequestro ou cárcere privado, lá no Código Penal. O que é o crime? Privar alguém da sua liberdade mediante sequestro, que é levar para um local onde a pessoa não quer estar, ou cárcere privado, que é o quê? O cara está no local, quer sair e não deixam. Qual é a pena? Até 3 anos. Até 3 anos. Beleza. O que foi feito aqui, ó? No crime de sequestro ou cárcere privado, privar maior de 50 anos de sua liberdade configura qualificadora com reclusão de 2 a 5 anos. Então, olha a idade que colocou aqui. Tranquilo? Então, quando for lá no seu artiguinho, lá do sequestro do cárcere privado, atenção a esse dispositivo. Vai lá e dá uma olhada. Vê se está aplicando ou não o Estatuto do Idoso. Tranquilo? Fica essa diquinha para você. Outro crime, vamos lá. Extorsão mediante sequestro. O que é extorsão mediante sequestro? Esse já é um pouquinho diferente. Por quê? A extorsão mediante sequestro, ela junta 2 crimes. A extorsão, que é você usar violência ou grave ameaça para alguém ter uma conduta, para o cara ter uma conduta, então extorsão, mediante sequestro. Então como é que você está extorquindo? Você está privando a liberdade de alguém, levando para um cativeiro, para exigir dinheiro, algum bem, algum benefício como condição para resgatar a pessoa. Isso é a extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, vamos ver o que ela tem aí com relação ao Estatuto Idoso, ou com relação ao idoso. Vamos ver. Olha lá, vamos primeiro botar o crime aqui, ó. Extorsão mediante sequestro. O que está falando aqui? Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição de preço do resgate, ó lá, tem que ter resgate, pena de 8 a 15 anos. Esse cara aqui de cara já é hediondo. Sequestro cárcere privado, não. Só pena até pequena, 3 anos, mas isso aqui é hediondo. Furto, subtrair o bem. Roubo, subtrair mais com violência, grave ameaça. Extorsão, a conduta da vítima é essencial e você extorque ela a fazer algo com violência ou grave ameaça. Extorsão mediante sequestro, também tem violência ou grave ameaça e até um crime hediondo. Usurpação, ó, crime de dano, danificar o objeto de alguém. Apropriação indébita, você pegar, inverter o ânimo seu com relação à posse daquele bem. Estelionato, ficar enganando. Receptação, comprar algo que você sabe que é produto de crime.
Então, os crimes contra o patrimônio. O que o Código Penal fala? É isento de pena, ou seja, não vai ter pena, quem praticar esses crimes aí, em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Então, o que você está me falando? Eu sou isento de pena se eu furtar um bem do meu cônjuge. Opa, né? Se eu enganar meu cônjuge, eu também estou isento de pena. Se eu pegar um objeto do cônjuge e inverter também estou isento. Se eu danificar o bem de um cônjuge meu, olha lá. Então, é isento de pena, não tem pena. É exclusão de culpabilidade aqui, na constância da sociedade conjugal. Se for ex, aí já responde. Olha que interessante. Também vai ser isento de pena se você praticar esse fato aí contra um ascendente, contra um pai, contra uma mãe, furtar um objeto, praticar um estelionato, enganar ele, apropriação indébita, contra ascendente e descendente, desde que ascendente e descendente seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, nem se usa muito essa palavra aqui, mas é o parentesco, vamos dizer, que está registrado, ou não, seja civil, né, natural pai, natural, ou adoção aqui, ó. Então, você está isento de pena, só que vamos avançando. Olha lá. Esse aqui, ó, esse aqui pode pular. Não se aplica o disposto nesse artigo anterior, não falei do segundo, que não interessa mais daquele primeiro sim. Olha só, se o crime é de roubo ou extorsão. Então, eu posso roubar uma cônjuge minha? Posso. Porque não aplica aquela excludente de culpabilidade. Ou extorsão. Ou sempre que houver emprego de grave ameaça ou violência. Então também não entra extorsão mediante sequestro, não entra o roubo mediante extorsão. Ou seja, esses crimes aí que você praticou contra cônjuge, ou contra ascendente e descendente, se for com violência, roubo, extorsão mediante sequestro, aí vai ter o crime. Não vai ter o crime, mas vai ser culpável. Não vai ter como isentar a pena desse sujeito. E olha o segundo, vamos lá. Ao estranho que pratica o crime, às vezes você pratica um crime, você chama, né, um sujeito para furtar um objeto da sua esposa. Ele não vai ter isenção de pena, não, ele vai responder. E olha aqui, se você tem um pai, uma mãe que tem mais ou igual a 60 anos, e você subtrai o bem, furto, dano, o que mais? Apropriação indébita, etc. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos naquele caso, já era. Aí você vai responder pelo crime. Então você está vendo que vem lá com a disposição, lá, é furto, roubo, não. Mas tá lá, se for contra o idoso, ainda que seja um pai seu, vai cometer o crime. Você vai ser punido por aquele crime. Tem o crime e não vai ter isenção de pena. Você pode ser punido por esse crime. Legal isso aí, hein? Fique esperto nessa isenção de pena. Então, se é mais de 60 anos, é um furto, um dano, uma apropriação indébita contra o genitor, contra uma cônjuge, vai ter pena. Ok? Vamos mais. Abandono material. Abandono material está lá no Código Penal. O que é o abandono material? Olha lá, ó. Vamos ver. Abandono material no Código Penal. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência de quem? Cônjuge ou filho menor de 18, ou inapto para o trabalho, tem alguma deficiência, ou de ascendente inválido, tem alguma deficiência, ou de um parente seu maior de 60 anos, não lhe proporcionando recurso necessário ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia que foi judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. É o abandono material, ou seja, inclui aqui, ó, se for maior de 60 anos, né? Você praticar esse abandono material, pena de até 4 anos. Está lá, incluiu lá, o maior de 60 anos já fala dele no próprio abandono material. Tranquilo? Ok? Mais um. Vias de fato. O que é vias de fato? Por exemplo, a via de fato é você brigar, empurrar, sai para lá, sai para cá, desde que não tenha uma lesão. Você pode empurrar, né? Porque se você der um soco e ficar roxo, isso já é lesão. Perito é que atesta isso. Se não chegou a ter lesão, esse entreveiro ali que você teve, é uma vias de fato. Olha aqui, ó, o que o TJ fala. Até peguei isso aqui do site do TJ. Olha lá. O que é a vias de fato? E o Estatuto 12 ela fala dele. Vias de fato.
Trata-se de infração penal, que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte lesões corporais. Aí coloca lá, ó, olha como exemplo, empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupa, desde que não configure um ato para satisfazer a lascívia, que se você arrancar a roupa de alguém para satisfazer sua lascívia, isso já é estupro. Puxar cabelo, ó, dar socos ou pontapés, claro, se não deixar uma roxidão ali, arremessar objeto e demais autos, olha, que não cheguem a causar lesão corporal. Então tudo isso aqui é vias de fato. O Estatuto do Idoso falou das vias de fato? Falou. Vamos ver o que ele falou da via de fato? Olha lá. Olha lá, Lei das Contravenções Penais, está lá na Lei de Contravenções. Praticar vias de fato, que é tudo isso aí que nós vimos que não resulta lesão. Olha, a pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Vias de fato, é o chamado, essa lei da contravenção é o chamado crime anão. O legislador ele quis diferenciar. Crime anão não, crime anão. Tá lá. Então, prisão simples de 15 a 3 meses, multa. Aumenta a pena de 1/3 lá dessa via de fato, ficar empurrando, rasgar a roupa, se o sujeito é o quê? Idoso. Tá lá na vias de fato. Tranquilo? Tortura, já falamos sobre ela, né, sobre a tortura, que ela tem uma modalidade específica lá, de submeter, se for idoso, vai ter um acaujamento de pena, mas ele tem que ser a modalidade de tortura. Fizemos até essa crítica, que tem uma tortura, vamos dizer assim, minorada lá no Estatuto do Idoso, com a pena pequena. Então, para entrar a lei de tortura, tem que ser uma daquelas hipóteses, que não é só você bater, tem que ser uma daquelas finalidades. Confessar, ou o sujeito você está aplicando um castigo. Se for tortura e for contra o idoso, nós vimos que lá tem um caso de aumento de pena. E, para finalizar, aí o seu Estatuto do Idoso, e já está passando aí por mais uma lei, que vem a próxima, vamos para a parte final aí, ó. E retroatividade, a jurisprudência. O que é que a jurisprudência analisou? Essas determinações penais do Estatuto do Idoso se aplicam aos crimes cometidos antes da vigência do Estatuto? Se ele só perguntar isso, você fala que não. Que a princípio a lei ela vem dali para frente. Só que acontece, você viu que o Estatuto do Idoso ele trouxe uns crimes ali com pena mais leve. Então o que acontece? Se o Estatuto do Idoso trouxe alguma previsão mais benéfica para alguém que está preso, vai retroagir. Porque a lei penal retroage para quê? Para beneficiar o réu. Tranquilo, então? Mas ela pega os fatos só a partir dela, da vigência da lei. Salvo se for para beneficiar, porque entra a regra da lei penal em geral. Tranquilo, amigos? Então, com isso, percorremos aí todo o Estatuto do Idoso, a parte administrativa, a parte civil, a parte penal, e você já está pronto para fazer o que agora? Pegar tudo que é questão de idoso e sair diluindo no seu Estatuto do Idoso. E deixar ele prontinho para você ver as repetições, as frases, o que mais cai, para na véspera da prova, dar uma revisada ali e um abraço. Boa sorte aí nos estudos e a gente se encontra em outras matérias. Até lá!